Oi, queridos, graça e paz do Senhor Jesus a cada um de nós. Espero que vocês estejam bem pela graça do Senhor Jesus Cristo. Queridos, eu estava no momento com Deus hoje, no secreto, e Jesus falou profundamente meu coração sobre uma palavra poderosíssima. Eu estava lendo o primeiro capítulo do livro de 1 Samuel, sobre aí a história que principalmente falou sobre Ana, a fidelidade dela, e Jesus falou tão forte no meu coração que eu não pude deixar essa mensagem somente para mim. Eu vejo que é um chamado para essa geração, uma geração que realmente venha a ser posicionada, uma geração que realmente venha andar não pela vista, mas venha andar pela fé. E quando a gente vai no primeiro capítulo de 1 Samuel, se você depois quiser ler com calma, de uma forma minuciosa, tenho certeza que Jesus vai falar muito mais ainda no seu coração. Nós não vamos aqui ler de uma forma minuciosa cada texto de 1 Samuel, capítulo 1, mas eu convido você a ler esse primeiro capítulo porque é realmente muito forte. Bom, Ana, nós sabemos a história dela, muitos de nós conhecemos que o sonho dela era ser mãe. E ela tinha, né, a doença da infertilidade, então por isso ela não podia ser mãe. Interessante que, antigamente, queridos, a infertilidade era algo vergonhoso. As pessoas olhavam para uma mulher que tinha infertilidade como uma mulher não abençoada por Deus, uma mulher abandonada por Deus, uma mulher que estava realmente em condenação, muitas das vezes até castigo, de uma forma que estava sendo disciplinada por Deus. Então era exatamente isso que Ana era olhada. A gente pode ver até que o seu esposo, Eucana, tinha outra esposa, que era a Penina. Penina tinha filhos, ela aparentemente, aos olhos de outras pessoas, ela era realmente abençoada pelo Senhor. E Penina ficava zombando de Ana, porque Ana não podia ter filhos, Ana não era a escolhida, Ana não era tão amada assim. Mas a gente vê no decorrer desse primeiro capítulo de 1 Samuel que Ana realmente levantou, se posicionou e entendeu que a sua identidade não estava sendo baseada nas bênçãos, mas estava sendo baseada no Deus das bênçãos, ou seja, não estava baseada no não o que Deus poderia dar a ela, mas o que Deus é para ela. E a gente vê exatamente isso, que no verso 10 a gente vê que Ana estava em amargura de alma e orava ao Senhor e chorava. Ou seja, mesmo que ela estava triste, mesmo que o seu coração estava quebrado, mas ela não desistiu da presença de Deus. Aqui a gente pode colocar a primeira lição para nós. Eu confesso que eu já passei por essa experiência, talvez você já tenha passado também, que muitas das vezes a gente passa por uma situação triste, uma situação amarga, uma situação que podemos colocar até na palavra como deserto. Era exatamente isso que Ana estava passando. E muitas das vezes nós passamos por essa situação com aquele pensamento: o que está acontecendo comigo? O que Deus quer me ensinar? E nesse momento, parece que a nossa fé vai acabar, parece que nós não vamos conseguir andar, mas aqui no posicionamento de Ana, a gente vê que a entrega dela a Deus, a intimidade dela com Deus, não estava sendo baseada nas bênçãos, mas no que Deus era na vida dela. Porque mesmo com tristeza, com lágrimas nos olhos, ela continuava a buscar a Deus. E isso é algo tão profundo, queridos. Então é por isso que, ao ela chorar, mesmo assim, ela quis glorificar a Deus. Porque logo após que vem falando que ela estava em amargura da alma, chorando, depois no verso 11, vem falando que ela fez um voto com Deus e disse: Ó Senhor dos Exércitos, se tu verdadeiramente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e não te esqueceres da tua serva, e desejares conceder à tua serva um menino, então eu o darei ao Senhor todos os dias da sua vida, e nenhuma navalha virá sobre a sua cabeça. Então a gente vê aqui que nesse momento ela teve que tomar um passo de fé. Ela teve que olhar com os olhos da fé. Ela não via a bênção na frente dela, ela não via a promessa à frente dela, porque ela tinha infertilidade. Algo que eu imagino que muitas pessoas chegavam para ela e falando: você não tem cura, você não vai poder ser mãe. Mas ela sabia
que aquele que sustentava ela todos os dias estava ouvindo a oração dela e ela não era baseada naquilo que ela estava recebendo de Deus, mas era na presença de Deus. E é por isso que quando ela foi interrogada, né, por Eli, o sacerdote Eli, onde o sacerdote achou que ela estava bêbada, achou que ela tinha se embriagado, ela com um posicionamento forte no Senhor, ela se posicionou e ela falou realmente que ela não estava embriagada. E aqui a gente pode ver outra situação. Diante de certas perplexidades em nossa vida, nós podemos ver que certas pessoas podem chegar até nós, ou certas circunstâncias também podem chegar até nós tentando tirar a nossa identidade, tentando fazer com que venhamos realmente distanciar dos caminhos do Senhor, ou então enfraquecer a nossa fé. Falando, ah não, você não vai conseguir fazer isso. Ah não, Deus não vai te ouvir. Ah não, essa promessa não vai ser completa, não vai ser vivenciada na sua vida. Mas não é isso que Ana viveu. Ana recebeu esse enfraquecimento na vida dela, onde Eli tentou realmente enfraquecer as suas orações, tentou enfraquecer a sua fé, mesmo que inconscientemente, mas Ana se posicionou, porque ela sabia que a sua identidade estava em Cristo Jesus. Uma identidade onde ela não era chamada de mãe, mas ela era chamada de filha de Deus. Então, realmente, ela estava nos braços do Pai Celestial, ela estava descansando nele, e é por isso que Eli, vendo o seu posicionamento, vendo que ela realmente estava descansando no Senhor, mesmo que o seu coração estava quebrado, ele olhou para ela e falou: Vai em paz, e o Senhor de Israel te concederá a tua petição que lhe fizeste. E ela disse: Que a tua serva ache graça à tua vista. Assim a mulher tomou o seu caminho e comeu, e o seu semblante não estava triste. Então a gente pode ver aqui realmente a fé na palavra. Ela creu na palavra do sacerdote. Mesmo que ele tentou desanimar ela, mesmo que ela recebeu realmente um desânimo naquele momento, mas ela decidiu crer na palavra do Senhor, porque ela sabia que naquele momento não era o sacerdote que estava falando para ela, mas era o próprio Jesus que dava a ela a promessa do maior sonho dela, de ser mãe. E a gente pode ver algo poderosíssimo também. Muitas das vezes, Jesus nos coloca planos em nossos corações, coloca sonhos em nossos corações que não devem ser compartilhados para ninguém. Porque muitas das vezes pessoas não vão entender aquilo que nós estamos passando. Seja um sonho que está em nosso coração, seja algum deserto que nós estamos passando, seja alguma dificuldade, seja algum momento difícil. Muitas das vezes a gente pode desabafar para uma pessoa, mas ela pode ou entender mal ou não entender completamente aquilo que a gente está passando. É por isso que Jesus está chamando realmente cristãos, filhos do Altíssimo, que não venham se encostar em humanos, que não venham encostar em pessoas, mas filhos do Altíssimo, que venham ser dependentes do Pai Celestial. Jesus não está chamando filhos que, quando acontece uma coisa, já vão falando para seu vizinho, seu amigo, pessoas que, na mente deles, eles podem estar realmente confiando, mas Jesus chama filhos que confiam somente no Pai Celestial, porque a palavra de Deus é clara ao nos falar que nós não podemos confiar nem na nossa própria sombra. Quem dirá confiar em outro homem? Ou seja, Jesus, somente Jesus, pode nos ouvir, pode nos entender. E não somente nos entender, mas aliviar aquilo que nós estamos passando, aliviar o fardo, porque somente nele o fardo fica leve. Então, através da vida de Ana, a gente pode ver que Ana era uma mulher de fé e oração. Ela era realmente perseverante e resiliente. Ela transformou sua amargura em oração fervorosa. Ela realmente foi fiel à palavra, ela foi devota, humilde e respeitosa. E é exatamente isso que Jesus chama essa geração. Jesus chama uma geração que vá na contramão das circunstâncias, porque é uma geração que não age segundo as circunstâncias, mas age segundo o propósito, age segundo uma identidade firmada no Pai Celestial, que mesmo que
Tá acontecendo tudo ao nosso redor, tá acontecendo várias coisas em nossa vida também para tentar tirar a nossa identidade do Pai Celestial, mas nós estamos tão firmados nele porque nós cremos naquele que nos mantém. E é por isso que Jesus nos mostra que a oração sincera move o coração de Deus, que Deus exalta os humildes, assim como ele exaltou Ana, dando a ela um filho. Deus pode realmente usar da dor para nos aproximar dele. E dessa forma a gente vê também que a fé perseverante traz resultados, a fidelidade é sinal de gratidão e que somente Deus entende a dor do nosso coração. Sabe, queridos, quantas vezes nós estamos tão focados na promessa de, eu quero receber isso, eu quero receber aquilo, ou então a gente vê uma promessa na palavra de Deus e a gente fica ansioso, sabe, para receber aquilo, que nós medimos a nossa intimidade com Deus só por isso. Só se a gente vai receber essa promessa ou não. Então, muitas das vezes, a gente olha para a vida de alguma pessoa e a gente fala assim: nossa, essa pessoa deve ser muito amada por Deus, porque ela recebe tantas promessas, ela tem tanta intimidade com Deus, o que ela ora parece que Deus responde ela, e ela deve ser muito amada por Deus. Mas através da vida de Ana, a gente vê que não são as promessas que vão medir a nossa intimidade com Deus. Porque é como se, ao a gente colocar isso, é como se sentir a presença de Deus fosse medida pelas bênçãos, mas Deus está chamando uma geração que venha realmente não buscar as mãos de Deus, que são suas bênçãos, suas promessas, mas é uma geração que faça como Ana, que busque a face de Deus, que é a sua presença, que entenda que a presença de Deus vai ser viva e eficaz na nossa vida. Não é quando a gente vai receber uma alegria de alguma proposta, ou então a gente vai receber um dia super lindo, maravilhoso, ou então quando a gente vai realmente sair de algum momento triste, sair de alguma doença, ou então quando nós vamos realmente ver que algum dos nossos familiares reconheceu assim Jesus na vida deles, enfim, tantas bênçãos Jesus pode nos dar, mas a nossa intimidade com Ele não vai estar realmente baseada nessas bênçãos. Podemos não ver um dia feliz à nossa frente, podemos não ver bênçãos à nossa frente, podemos não receber promessas que estão na palavra de Deus em nossa vida. Podemos não ver tal familiar que está distante de Deus voltar para Deus no momento que a gente quer. Podemos não sair do deserto na hora, no dia que a gente quer, mas aqueles que confiam no Senhor entenderão que mesmo o dia estando cinza aos olhos de muitos, mas nós enxergaremos um arco-íris da aliança no meio desse dia cinza, porque mesmo no meio da tempestade, do dilúvio, nós entenderemos que a nossa intimidade com Deus vai estar tão forte que estaremos dentro da arca junto com Ele, e Ele estará nos mostrando um lindo arco-íris, nos mostrando que a sua aliança está viva conosco, mesmo diante das circunstâncias que vão contra a isso que está mostrando diante de nós. É por isso que Ana estava com o coração quebrado, aparentemente sua vida estava vazia de bênçãos, mas ela entendia que o motivo da sua adoração não era pelas bênçãos, não era pelas promessas que Deus podia oferecer a ela, mas era por quem Ele é. E é por isso, queridos, que o que comprova a nossa autenticidade da experiência com Deus, nós e Deus, você e Deus, eu e Deus. Não é sobre as bênçãos que recebemos, mas sobre a rendição naquele que dependemos. Ana não saiu da sua adoração a Deus lá no santuário, já sentindo que ela estava grávida, já feliz que tinha um neném na sua barriga. Ela não estava sentindo a bênção, mas a certeza de quem era o dono da sua vida fez com que ela saísse daquele momento com fé renovada. E pela fé, ela agiu como se ela já tivesse recebido a promessa, como se ela já estivesse realmente grávida, com aquela barriga grande de grávida, com o bebê na sua barriga, porque o resultado disso tudo, de um olhar pela fé, de dependência,
foi o milagre. E aqui nos mostra que muitas das vezes sairemos da presença de Deus não sentindo que a bênção já veio a nós, sairemos de uma oração a Deus não recebendo já a resposta dele, mas Deus também chama filhos que venham perseverar em sua presença. Porque muitas das vezes Jesus demora um pouquinho para nos responder para que a gente venha a ser lapidado, porque uma joia de valor só pode sair de uma pedra bruta para ir para uma joia de valor pela lapidação. Uma obra que deve ser contínua, uma obra que não é fácil, mas é uma obra que dá frutos maravilhosos, que dá um resultado perfeito nas mãos daquele que nos lapidou. É exatamente isso que Jesus está nos chamando. Então é isso, queridos. Essa palavra foi assim uma palavra maravilhosa que Jesus veio é, escrevendo no meu coração enquanto eu estava com ele no secreto. Porque eu vejo que é um chamado de Jesus profundamente para essa geração. Porque se nós não tivermos dependência, intimidade, de que vale, queridos? E muitas das vezes a gente passa por pequenas histórias aos nossos olhos que estão escritas na Bíblia e a gente passa correndo por mensagens, promessas que Deus já está querendo nos dar. E eu espero que essa mensagem que Jesus falou tão forte no meu coração venha ter sido ministrada no seu coração nesse momento também. Uma mensagem que não é mensagem da Isabelle, mas é uma mensagem de Cristo Jesus para cada um de nós. E que venha ser uma mensagem realmente especial para mim, para você e para as nossas famílias. Um forte abraço e fique com Jesus. Até mais!